18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Chegou 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, começando mais um 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, você sempre aí, ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Olá. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. E é claro, hein, nós estamos sempre contando com a sua elegante participação, querido ouvinte, aqui no programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, valendo aí a sua participação, hein, Karime? Mais que especial, a gente quer saber o que você pensa, a gente quer ouvir a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Pode contestar, criticar, pode apoiar, enfim, a gente quer saber qual a sua. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Gente, acompanhe o 18 horas nas redes sociais. @18 horas news. Acompanhe a gente, segue lá. E anote aí o nosso WhatsApp em 994887592. Antes de mais nada, em Karime Leão, vamos dar um giro pelo trânsito em Manaus. Vamos saber como é que está a volta para casa agora, 6 horas e 4 minutos. André Meirelles, boa noite, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Vamos agora, a gente mapeou alguns pontos aqui da capital amazonense, das vias aqui de Manaus, que nesse momento está com o trânsito congestionado. A gente fala da Avenida Humberto Calderaro, a Paraíba, bem próximo à passagem de nível da Efigênio Salles, o trânsito está congestionado por lá. Outro ponto também é a Avenida Maripiranga, ali bem passando do Ipaã, a situação também está difícil, o trânsito ali pelo local. Agora, mais folga no trânsito, a gente está falando agora nesse momento da Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Tem muitos veículos pela via, mas o trânsito está moderado, ou seja, não está aquele trânsito tão lento assim, dá para trafegar ainda de boa. E daqui a pouco a gente volta com mais informações, Karime e Carlão. Tá ótimo, obrigado, André Meirelles. Pegou, André, 6 horas 5 minutos. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Um homem morreu em frente ao Hospital Estadual Delfim Aziz por omissão de atendimento. Cheia alaga 70% do município de Anamã, no interior do estado. A denúncia na segurança pública. Cidade do Amazonas com mais de 30 mil habitantes tem apenas 3 policiais. BR-319, ministra Marina Silva abandona a Comissão de Infraestrutura depois de ser confrontada pela bancada do Amazonas. 6:05, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui em 100,7. Vamos juntos com esses e outros assuntos. Você vai conferir os destaques desta terça-feira, 27 de maio de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olhem, hoje, querido ouvinte, 27 de maio, o programa 18 horas completa 6 anos no ar. 6 anos de jornalismo combativo, independente e sem amarras. 6 anos em que nunca nos curvamos a nenhum poder. Aqui, a pauta é o povo, a linha é reta, direta. O compromisso é com a verdade. O 18 horas nasceu de uma inquietação, a de romper o silêncio confortável que protege os poderosos. Nasceu para denunciar o caos na saúde, na segurança, nas políticas públicas que nunca chegam a quem precisa. Nasceu para mostrar a verdade, não por vingança ou perseguição, mas por dever com a cidade, com o Estado, com a população. Olha, não temos rabo preso com ninguém e por isso incomodamos. Incomodamos quando fomos os primeiros a revelar o escândalo da compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Um absurdo que hoje é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça e que resultou num processo criminal contra o governador do Amazonas. Foi o 18 horas que botou a boca no trombone e foi a nossa denúncia que escancarou o que os outros tentavam esconder. Não estamos aqui para bajular, nem para posar de justiceiros. Estamos aqui para fazer jornalismo. Um jornalismo que investiga, que denuncia, que
questiona. Um jornalismo de opinião, um jornalismo que não se ajoelha diante de gabinete nenhum, que não pede bênção a políticas e que não se vende por publicidade. Em 6 anos, ouvimos o povo, demos voz a quem nunca teve, enfrentamos ameaças diretas e indiretas, mas seguimos, porque temos lado sim. O lado da verdade, o lado da comunidade, o lado da dona de casa sem médico no posto, do trabalhador sem ônibus decente, do pai de família que vê o filho sendo engolido pelo tráfico porque o Estado virou as costas. E vamos seguir assim, Sim. Incomode a quem incomodar. Estaremos no ar sempre para exercermos o melhor jornalismo. E você que precisa saber nosso apoio e ser corretamente informado. Em nome de todos do 18 Horas, obrigada ao nosso público e à Rede Mix, que nos permitiu esse espaço. Não somos contra governadores, nem contra prefeitos ou secretários. Nós somos contra a mentira, contra a omissão, contra o roubo do dinheiro público. Somos a trincheira da informação verdadeira e vamos continuar defendendo sempre essa bandeira. 6 anos depois, seguimos ao seu lado. Por uma Manaus mais humana, por um Amazonas mais justo, por uma sociedade em que todos tenham vez e voz. Aqui é o 18 Horas e a gente ainda tem muita coisa para dizer. 18 horas. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil e como uma das nossas prioridades é dar voz ao povo, hoje nós vamos dar voz à denúncia contra o sistema de saúde do governo do Amazonas. Olha só, um homem morreu enquanto buscava um hospital para ser atendido, Karime. Carlão, a omissão de atendimento foi no Hospital Estadual Delfina Aziz. Causou a morte de um feirante na frente da unidade de saúde pública de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Olha só, a denúncia foi feita pelo deputado Wilker Barreto, que integra a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes a respeito desse caso. Então, Odineia, boa noite. O caso é tão absurdo que chega a ser difícil de acreditar, não é? É, não só absurdo, como também revoltante, né, Karime? O caso aconteceu no sábado, quando um feirante de 57 anos, que trabalhava na feira da CEPROR, a Secretaria de Produção Rural do Amazonas, localizada ao lado do Hospital Delfina Aziz, passou mal e buscou atendimento no Hospital Estadual. Ele é paciente cardíaco e informou isso ao chegar no Delfina Aziz e acrescentou que estava passando mal. Só que ao invés de ser socorrido imediatamente, mandaram ele se deslocar até a UPA Campos Sales, que fica próximo ao Delfina Aziz. Segundo os familiares, no Delfina, ele não poderia ser atendido porque o hospital atende apenas emergência e casos graves de síndrome respiratória aguda, o que não seria o caso dele. Ou seja, mesmo sendo cardíaco e estar passando mal, o feirante não foi atendido e morreu literalmente na frente do Hospital Delfina Aziz. Karime, Carlão e ouvintes do 18 Horas. Segundo a irmã da vítima, Josiane Maciel, o irmão dela morreu por omissão de socorro do Hospital Público do Estado. Quando ele chegou lá, disseram que o caso dele não era um caso de urgência, que ele deveria procurar uma UPA. Então ele saiu de lá para morrer praticamente em frente ao hospital, porque o corpo dele ficou estendido na rua. Meu irmão morreu na rua, sem atendimento, próximo a um hospital, né? Então a gente tem visto isso acontecer muitas vezes. Até quando isso vai ficar acontecendo e ninguém vai ser responsabilizado por isso? Aí eu chego lá e encontro a minha cunhada sentado ao lado do corpo do meu irmão na calçada da rua, próximo a um hospital que se negou a atender. Se tivessem atendido ele, ele não teria morrido. E mesmo que tivesse morrido dentro de um hospital, poxa, ele foi atendido, fizeram os esforços e não fizeram esforço nenhum. Simplesmente mandaram ele procurar uma UPA. E ele estava indo procurar uma UPA e morreu no meio do caminho. Como vocês falaram, o caso repercutiu hoje na Assembleia Legislativa do Estado, através do deputado Wilker Barreto, que integra a Comissão de Saúde da Casa Legislativa do Amazonas. É um absurdo aquele hospital Delfina Aziz ser porta fechada. R$1,5 bilhão de reais do contribuintes gastos nesses últimos anos.
Por que eu acho que é um absurdo? Porque ali deveria estar funcionando também um pronto-socorro. Vocês conseguem imaginar essa cena? Você está dentro de um hospital público, deputado Cristiano, um hospital que custa o dinheiro do contribuinte, pedindo socorro. Ora, tirasse o paciente da crise, atendesse ele, depois encaminhasse ele para a unidade correspondente, mas não atenderam, mandaram ele para a UPA Campos Sales, ele morreu na calçada, literalmente, do Delfina. O 18 Horas entrou em contato com o governo do estado para falar sobre a morte do feirante em frente ao hospital público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O Delfina Aziz está sob a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano desde 1º de abril de 2019. Desde então, já recebeu dos cofres públicos quase R$1 bilhão. Muito dinheiro para não atender a todos que precisam, não é não? Volto com vocês. É um absurdo essa situação da saúde pública Deputado, do estado do Amazonas. Ele falou em absurdo, né, Karime? Várias vezes, inclusive, mas o que realmente não falta nessa gestão com relação à saúde, com relação à educação e com relação à segurança são absurdos. São absurdos que a gente denuncia não quase falta. diariamente aqui. Agora, imagina vocês, o cidadão está passando mal, vai procurar atendimento no hospital. E fica sendo jogado para lá e para cá. E vai para tal lugar. Essa é a realidade da Via Crucis. Tem que estabilizar a pessoa, que nem o deputado falou. Essa é a realidade do cidadão que precisa de um atendimento do hospital público aqui no estado do Amazonas, do hospital de responsabilidade do governo do estado. Como que essas pessoas que trabalham para a organização social, que já receberam mais de R$1 bilhão do governo do estado, sequer atenderam e estabilizaram esse cidadão, esse feirante, esse homem que morreu na porta, na calçada, no chão do hospital, sem receber um atendimento médico. Dignidade passa longe. Eu nem vou falar aqui de atendimento digno ao cidadão. Eu estou falando do mínimo, salvar a vida. Que organização social é essa? Quem são esses médicos? Quem são essas pessoas que estão na administração do Delfina, que deixaram uma pessoa morrer na porta do hospital por omissão de socorro? Cadê o juramento da profissão do médico? Cadê o juramento? Que espécie de profissionais da saúde são esses que agora atendem ao Delfina Aziz, que deixam um homem morrer na porta do hospital por omissão de socorro? De novo, cadê o juramento do profissional de medicina? Porque em qualquer outro lugar essa pessoa deveria ser atendida. Tem um médico, a obrigação desse médico, ele pode estar na praia, no piquenique, no passeio, no avião. O dever desse profissional de saúde é salvar vida, esteja ele onde estiver. Mas parece que aqui no estado do Amazonas é exceção para tudo, inclusive para esse juramento médico. Continuamos aguardando o posicionamento da Secretaria de Saúde do governo do estado do Amazonas. Agora 6h15 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Continue aí em 100,7, daqui a pouquinho o Bancada do Amazonas cobra a BR-319 da ministra Marina Silva, inclusive gera bate-boca e a ministra simplesmente abandona a sessão do Senado. Detalhes para você em instantes. 18 horas. Agora são 6h16, nós estamos com você em 100,7. Olha só, em operação da Polícia Civil, mira ações de nazismo, automutilação e ameaças na internet. Esse assunto é sério e importante. Os alvos foram 2 adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. Eles são apontados como responsáveis pelos crimes e tinham como alvo principal meninas, Karime. É um caso sério, grave, que está acontecendo com muita frequência aqui no país. Bom, a operação foi deflagrada hoje, terça-feira, pela Polícia Civil do Estado em Mato Grosso e outros 12 estados. Aqui no Amazonas, as cidades de Manaus e Uruçará foram os alvos. O repórter André Meirelles tem mais detalhes, explica pra gente as ações. André, boa noite. Teve prisão? Alguém foi preso, André?
Teve sim prisão e apreensão de adolescentes. Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão, prisão temporária e internação socioeducativa são cumpridos. Inclusive aqui no Amazonas, na capital Manaus e no município de Uruçará. 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram alvo da vez. O de 15 é considerado cabeça do grupo e já tinha sido investigado antes por apologia ao nazismo e por incitar automutilação entre os jovens na internet. Em Rondonópolis, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e internação provisória para ele. Já o de 16 anos teve um mandado de busca e apreensão cumprido em Sinop. Os crimes desses grupos aí são de arrepiar, hein, Karime, Carlão? Eles estão envolvidos em induzir e incentivar automutilação e suicídio, perseguir vítimas, fazendo ameaças para elas e também produzindo e compartilhando imagens de abuso sexual infantil. Além disso, eles faziam apologia ao nazismo, invadiam sistemas e acessavam bancos de dados públicos sem permissão. E não para por aí não, esses crimes aconteciam principalmente nas plataformas do WhatsApp, Telegram e Discord, onde o grupo eles espalhavam esses conteúdos violentos, fazendo ameaças e também exposição das vítimas. A gente tem a fala agora do titular da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, o delegado Henrique Brasil, que falou os detalhes desse crime. Um grupo que tem atuação em todo o Brasil. Ele utilizava as plataformas de redes sociais para induzir crianças e adolescentes a cometerem suicídio, a se automutilarem, né? Então eles utilizavam perfis de internet, formas de mascarar as informações para identificar aquelas pessoas, e eles cometiam esses crimes no decorrer do ano passado até esse ano. Então hoje, nacionalmente, foi deflagrada uma operação que está ocorrendo em 22 estados. No estado do Amazonas, nós tivemos 2 pessoas presas e 2 mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã de hoje, né? Nós tivemos computadores apreendidos, celulares, né? Então, estamos coletando as provas para que possa transformar as informações preliminares num inquérito robusto de investigação. E a operação também contou com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e renderam 22 mandados de busca, apreensão, prisão temporária e internação em diversas regiões do Brasil. Então foi uma operação grande que aconteceu tanto aqui em Manaus, né, quanto também em todo o país. E olha só, as penas para os crimes investigados podem passar dos 20 anos de cadeia, além de muita multa. Então não é brincadeira não, Karime, Carlão. Ok. Valeu, André Meirelles. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp que está à sua disposição, hein? O 994887592. Mix. Política. E vamos falar de política, Carlão. Agora. Nathalie Moraes e Kennedson Paes já estão aqui com a gente. Então, Nathalie, boa noite. Boa noite. O deputado João Luiz surpreendeu no plenário da Assembleia. Gente, ele subiu a tribuna com o bebê reborn no colo, aquelas bonecas que estão na moda. A cena que chamou a atenção foi uma crítica. Ele tentou fazer uma crítica, mas ficou muito estranho, não é, Nathalie? Conta mais pra gente a respeito desse fato. Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, a gente não tem problema, né? Não. O Amazonas não tem problema na saúde, na educação tá tudo ok. Tá, e quando a gente fala de segurança, também não tem nada para ser discutido na Leão, porque foi isso que pareceu, né? Porque o deputado João Luiz realmente subiu à tribuna hoje com o bebê reborn no colo. E aí, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, ele cantou até canção de niná para bebê reborn no plenário. Vamos conferir. Tem que rir, né? A neném que a cuca vai pegar. E por isso que eu trouxe aqui até presidente. 18 horas. Gente, chega até a ser
engraçado, vamos dizer assim. Acho que né? o Kennedson falou uma coisa muito certa, né? Nem tá mais na moda, a gente já até tá passando esse assunto. Mas parece que para os deputados do Amazonas a gente não tem assunto mais importante para ser discutido e apresentado no plenário, porque essa situação hoje realmente gerou um debate, uma discussão entre eles, Karime. Ele subiu à tribuna para criticar os casos registrados em outros estados em que as pessoas estariam ali tentando ter alguns benefícios sociais, como atendimento médico. A gente já ouviu falar de Bolsa Família para mãe de bebê reborn, de gente que tentando vaga em creche, mas só que a gente sabe, tudo isso são pessoas que estão indo para as redes sociais em busca de likes, né? São pessoas que estão indo em busca de viralizar. E aí ele classificou toda essa situação como vazio existencial das pessoas, que esse é um problema da nossa sociedade moderna, mas não trouxe nenhuma proposta. Olha, as pessoas estão tendo problemas psicológicos, então por isso vamos determinar tantas vagas de atendimento psicológico, atendimentos gratuitos para as pessoas que estão passando por esses problemas. Já seria uma solução. Não, mas nada disso, assim, realmente foi uma forçação de barra, tirando onda com a população. E aí essa situação, a Joana Dark também se meteu ali, trouxe as discussões da problemática, falou que daqui a pouco vai ter mãe de bebê reborn levando o bebê no castramóveis, assim, ela fez uma mistureba doida, e aí esse episódio realmente chama a atenção pelo contraste real em que o nosso estado vive. A gente vai trazer daqui a pouco uma situação de policiais no interior do Amazonas que estão vivendo em completa situação de abandono. 30 a gente mil começou o programa de hoje para 3 policiais, gente, uma cidade do interior do estado com 30 mil habitantes e apenas 3 policiais para atender a esse município. A Nathalie vai trazer mais tarde esse assunto aqui como destaque. Exatamente, a gente começou o programa de hoje falando que uma pessoa morreu na calçada de um dos maiores hospitais da nossa cidade, mas isso daí os deputados fazem vista grossa. Bom, outro assunto que deu o que falar hoje também, inclusive teve barraca e tudo mais, o Kennedson, né, Kennedson, vai trazer pra gente agora. Olha só, a pavimentação da BR-319, a nossa, né, BR-319, que muito nos interessa, gerou um bate-boca entre a ministra Marina Silva, como sempre ela, e senadores do Amazonas. O barraco foi hoje, a ministra inclusive pegou o beco, abandonou a Comissão de Infraestrutura do Senado, por conta de quê, né, não sei. O que aconteceu, Ken? Você que está acompanhando esse assunto aí de perto, tem detalhes? Então, Carlão, muito boa noite para você, para Karime, para Nathalie, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Carlão, esse assunto ele incomoda muito a nossa ministra Marina Silva, né? Com certeza é um calo seco ali no pé dela, porque sempre que esse assunto ele é pautado, a ministra ela fica desesperada. E o que acontece? Ela não aceitou muito bem, Carlão, ouvir as críticas dos senadores que muito bem se posicionaram. Sim. A bancada daqui do Amazonas muito bem se posicionou em relação à defesa da BR-319, que nos dá acesso via terrestre ao nosso estado do Amazonas. Nós somos os únicos estados que tem mais de 2 milhões de habitantes que não têm o direito de acesso terrestre devido à falta de pavimentação na BR-319. Então, tudo começou com o senador Omar Aziz expondo, Carlão, todas essas verdades que nós estamos vivendo aqui no nosso estado e principalmente levantando dados verdadeiros e fidedignos contra os argumentos que são levantados por sindicalistas, por ambientalistas em relação à destruição da nossa fauna, da flora, enfim. Eu vou separar um trechinho agora do senador Omar Aziz, que ele fala sobre a nossa principal dificuldade, que foi durante o período da pandemia, porque os oxigênios não chegaram no nosso estado. Vamos ouvir agora o senador Omar Aziz. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Ministra, deixa eu dizer uma coisa. A senhora tem uma história. A senhora tem uma história, eu tenho uma história. Eu morava numa cidade no interior, no Peru, que morreu 70 mil pessoas num terremoto. Eu perdi tudo, minha família. Eu era adolescente, minha família perdeu tudo. Eu via pessoas sendo enterradas em valas, porque poderia transmitir doença depois de 2, 3 dias, aqueles corpos todos perdidos ali. Não foi uma pessoa, não foi 6, foi 70 mil. Eu vi na minha cidade, meu irmão morreu por falta de oxigênio. Amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio. 18 horas.
O senador Omar Aziz também fez duras críticas contra a ministra Marina Silva, dizendo que ela está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Então, justamente por conta do excesso de burocracia ambiental. A ministra Marina Silva ainda tentou responder, mas se irritou ali com a condução da sessão pelo presidente e chegou até a dizer que queriam que ela fosse uma mulher submissa. Na realidade, não é nada disso. Já começa a fazer, bandeira, né? já começa a fazer aquela cortina de fumaça para tirar da atenção o real motivo que eles estão lá, que é lutar pelo nosso direito da BR-319. E aí, quando que ela foi mais confrontada, ela acabou ficando já um pouco mais irritada. Quando chegou na fala do senador Plínio Valério, aí foi a gota d'água, porque o senador começou falando, olha, eu respeito a mulher Marina Silva, mas a ministra, essa que diz que a BR-319 é só para passear, essa daí eu não respeito. E aí, a partir daí, ela já usou essa chama para poder sair fora, pegar o beco e não dizer nada para os amazonenses, Carlão, apenas que essa discussão, ela está longe de acabar, Carlão. Uma fala do Omar Aziz que eu gostei muito é que ele levantou o seguinte, que se dependesse de tanta burocracia como está dependendo hoje, nem Brasília teria sido construída em 5 anos. Sim. E ele citou uma série de outras citou obras. Ipanema, ele citou Rio de Janeiro do Flamengo, Botafogo. Ele citou os túneis de São Paulo. Não teria desenvolvimento, não teria angusticidade, gente. Isso é de uma ignorância absurda e atroz. Uma outra coisa que eu gostei muito dele falar foi: a gente quer passear sim. Nós queremos a 319 para passear. E qual o problema disso? Que a ministra passeia na Avenida Paulista, exatamente, né? a senhora passeia na Avenida Paulista. Nós queremos passear. E qual o problema disso? Por que estamos aqui isolados? Eu, olha, bati palmas, adorei, me arrepiei com a fala. Parabéns, senador. Parabéns, show de bola. É isso aí, vamos seguir aqui, Nathalie. A Amazonas Energia, então, ela foi parar na Câmara Municipal de Manaus, inclusive o CEO da empresa estava lá. Olha, rapaz. Ela foi se defender das críticas e disse que os apagões aí que a gente tem enfrentado não são culpa dela, mas de fatores externos. Então, que fatores foram esses, são esses? E quem é o CEO dessa empresa, Nathalie? Olha, CEO, eu quero dizer que eu estou decepcionada com as desculpas esfarrapadas apresentadas aí aos nossos 41 vereadores da cidade de Manaus. Karime, eles foram até lá para tentar prestar esclarecimentos aos vereadores, que os vereadores estão querendo explicar para a população por que tem tanto apagão em Manaus. O último foi no centro da cidade, mais de 24 horas, gente. E aí, Karime, foi assim, a gente, como teve vereador dizendo até que depois do discurso do CEO, ficou até com pena da Amazonas Energia. O que acontece? O vereador Zé Ricardo, diante das crescentes reclamações aí da população, propôs aí essa audiência pública. A empresa, representada pelo diretor de Relações Institucionais, o Raidi Gomes, e também pelo gerente de operações da capital, Roberto Júnior, foram até lá para tentar explicar para a população. Só que eles explicaram algo completamente inexplicável. Disseram que a Amazonas Energia não tem culpa dos apagões que acontecem na cidade. Inclusive, teve vereador que fez duras críticas e um deles foi aí o Rodrigo Guedes. O Rodrigo falou sobre a situação da Amazonas Energia para dar desculpas, porque realmente tentar se vitimizar diante da crise energética que a nossa cidade vive. Ele disse que muitos dos apagões são provocados por conta dos acidentes de trânsito, onde as pessoas derrubam postes. Então isso acontece todo dia. Os apagões são porque os carros batem nos postes e acabam derrubando os postes. E aí haja acidente. E por isso existem apagões. A gente sabe que Manaus enfrenta assim uma alta no trânsito, de acidentes, Mas assim, a esse ponto de derrubar tantos postes, todo dia tem apagão nessa cidade. Tem bairros que passam o dia todo sem energia. Vamos conferir aí o que disse o vereador Rodrigo Guedes. Dinheiro aqui pra gente, né? Só falta ele pedir uma vaquinha online aqui, né? Um Pix. Porque fica contando aí uma miséria, né? Como se a Amazonas Energia fosse a coitadinha da história. E a gente sabe que não é isso, né? Negar, por exemplo, que tem apagões diários nos bairros é uma brincadeira, né? Com a população. Não estou aqui entrando no mérito da pessoa que está aqui, dos representantes. Não estou julgando, mas é fato que a Amazonas Energia, ela deixa a cidade toda sem energia. Às vezes é num bairro aqui,
outro dia no outro bairro ali. Então não é uma pessoa que bateu no poste, como ele alegou, que um motorista ou uma árvore que caiu. Não, isso é um processo contínuo, sem, na maioria das vezes, qualquer tipo de fator externo à questão do serviço da Amazonas Energia. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do vereador Rodrigo Guedes. A verdade Karime, é que o CEO da Amazonas Energia foi lá e não explicou absolutamente nada, né? O que ele fez foi reclamar ainda mais, pedir ressarcimento por conta de situações onde muita gente reclama. Pediu ressarcimento. Porque ele diz assim que existem processos que são desnecessários, mas a população que realmente acumula prejuízos, né, não sabe até hoje aonde pode reclamar, quem recorrer, porque os prejuízos são incalculáveis. Quando reclama, não vem nada. Exato. Gente, imagina o prejuízo do centro da cidade de Manaus, que ficou mais de 24 horas sem luz. Estamos falando de restaurantes, estamos falando de comércio que não vendeu, estamos falando de pessoas que moram lá e que ficaram sem luz. Imagina a geladeira, o prejuízo que até a dona de casa teve, perdendo o que tinha na geladeira. Eu estava no centro, tentei almoçar e não consegui, porque não tinha como. Você imagina, e as pessoas que precisam da energia para alguma situação de saúde, para fazer uma nebulização, para manter algum equipamento ou para guardar a medicação na geladeira. Quem que paga esse prejuízo, gente? É ridículo. Não sei nem o que dizer. Quem paz é o seguinte, a gente já comentou aqui algumas vezes que a empresária Maria do Carmo, ela não tem comparecido em alguns eventos importantes do PL, e a gente sabe que visibilidade é tudo, né? Principalmente ano eleitoral, e ela é uma candidata em potencial e está se pronunciando. Ela pode ganhar aí um espaço, um protagonismo na propaganda do PL. Como é que está essa situação dela com relação ao PL e a campanha eleitoral, Ken? Então, Carlão, a visibilidade ela é um ponto muito importante, principalmente para quem quer ser candidato a governador do estado do Amazonas. É um cargo de muito peso e, sem dúvidas, a Maria do Carmo, a professora Maria do Carmo, ela precisa trabalhar muito para poder dar conta desse recado. A professora Maria do Carmo agora, ela vai começar a aparecer um pouco mais na TV, no rádio, porque, Carlão, depois agora dessa reunião que teve entre o capitão Humberto Neto lá em Brasília, lembra que tava o Coronel Rossi, tava também o deputado Péricles e tal, ela não tava na parada, só que agora, Carlão, ela já está lá em Brasília, já existe a possibilidade, né, a informação de que ela vai ter mais tempo, tanto na TV como também no rádio, já está lá em Brasília para gravar vídeos com a Michele Bolsonaro, tem o apoio da Michele Bolsonaro, também do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela também está ao lado de Alfredo Nascimento ali, presidente do PL Amazonas. Ela já aparece muito com o próprio presidente falando que reforça a campanha ali para o governo do estado do Amazonas. O PL ele tá apostando pesado nesse cenário. A Maria do Carmo, ela vai estar em 50 inserções em TV, rádio, ali do partido a partir do período de julho agora, e com isso ela vai ter um pouco mais de visibilidade numa eleição que promete ser muito disputada, Carlão, sem dúvidas. E ela disse que esse apoio do Bolsonaro e da Michele, o Amazonas pode mudar de rumo, ou seja, ela já está fazendo críticas aí à principal oposição, que agora é Omar Aziz. Na realidade, é a única oposição que ela tem no momento, porque ninguém mais falou em relação a ser candidato a governador do estado do Amazonas, exceto, né, o vice-governador Tadeu de Souza. Verdade, ele também falou, mas lembra que não é Omar Aziz apenas, é aquele grupo do Amazonas Forte outra vez. Amazonas Forte de novo. De novo, exato. Exatamente. Então, é um grupo pesadíssimo, digamos, de representatividade política no estado e no país. Inclusive, até os familiares do marido dela estão nesse grupo. Apoiam esse grupo e não ela. Beleza. É isso, Carlão. Fechou, bacana. Então ela vai aparecer, bacana. Muitíssimo obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, dia livre de imposto acontece nessa quinta-feira. Os descontos em produtos e serviços podem chegar até a 70%. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora dando um rápido giro, vamos saber como é que tá as principais vias em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Então, como é que está a volta para casa? Agora 6h36 em Manaus.
Alô, André, daqui a pouco a gente volta a te chamar. 18 horas. Agora são 6h36. Você no melhor Mix do Brasil. Previsão do tempo agora, em tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a terça-feira começou com sol, né? Mas desde amanhã, muitas nuvens estavam se formando ali no céu, algumas precipitações. E com elas, nós tivemos pancadas fortes de chuva no começo da tarde, mas que foram bem rapidinhas. E à noite, ela promete ser chuvosa, com uma chuva mais intensa e duradoura. Então, vamos ficar atentos. Agora, vamos falar sobre o clima de amanhã, 28 de maio, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, bom, a quarta vai ser um dia de sol com algumas nuvens no mesmo estilo da terça. Mas a boa notícia é que no comecinho da tarde a gente vai poder ter uma chuvinha leve também, e à noite o tempo vai ficar firme, sem chuvas, e o clima vai ficar bem agradável. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 31, e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 96%. Bom, e agora, né, eu vou aproveitar a deixa para falar um pouquinho sobre a friagem que está chegando no Amazonas, né? Muitos veículos de comunicação, eles trouxeram essa notícia pra gente, mas será um mito? Será uma verdade? Bom, eu separei aqui um trecho da fala do meteorologista do LabClim, de Janir Salles, que vai explicar pra gente onde essa friagem vai ser mais presente aqui no nosso estado. O que a gente tem analisado aqui com os nossos modelos meteorológicos é que essa friagem de fato vai chegar ao Amazonas, né? Possivelmente por volta da quarta-feira pela parte da tarde, mas a friagem ela vai atingir apenas o sul do Amazonas, né? Então a gente vai ter uma diminuição das temperaturas ali, mais para as regiões de Humaitá e Apuí, e esse efeito ele não vai ser tão sentido em Manaus, né? Assim, o máximo que a gente pode esperar de um evento de friagem como esse, que não tem se mostrado um evento tão intenso, é um leve aumento da nebulosidade, né, durante a quarta-feira, e não a diminuição da temperatura tão forte assim como alguns veículos de notícia têm especulado. 18 horas. Pois é, Karime, Carlão e ouvintes. Seja, muita calma nessa hora. Exatamente. Essa friagem vai atingir mais os municípios ao sul do estado, e nós aqui não vamos sentir tanto essa baixa de temperatura, né? Então a gente já pode guardar o casaco, mas não a sombrinha, porque o clima na nossa região ele muda bastante, e a gente tem que sempre estar preparado, né? Pra não pegar aquela chuvinha ali indesejada. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h38. Mix. Karime, tem trânsito e tem o WhatsApp, Temos, sim. Tem uma mensagem da live do 18 horas pelo YouTube. A Jennifer Caroline Braga. Ela manda uma mensagem de parabéns, pessoal do 18 horas. Que lindo o trabalho de vocês. Melhor jornalismo de qualidade e excelência. Muitíssimo obrigada, Jennifer. Caroline. Jennifer Caroline Braga. Caroline. Valeu, Jennifer Caroline. Valeu. Participe também, 994887592. Giro rapidinho no trânsito, Karime. Vamos lá, André Meirelles, 6h39. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Vamos falar agora do trânsito pela zona leste da capital amazonense. Avenida Cosme Ferreira com a rua Francisco Bambolê. Trânsito sem retenção, então tá com boa fluidez pela via. Já na Avenida Altaz Mirim com a rua Penetração 2, trânsito ainda com muitos veículos aqui no local, que tá deixando aqui o fluxo de veículos carregado por aqui, Karime, Carlão. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Legal, André. Agora 6h40. Você no melhor Mix do Brasil. Entrevista do dia. E hoje vamos conversar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Prefeito, boa noite. Bom ter o senhor hoje aqui conversando com a gente. Bom, nós recebemos sempre aqui no 18 horas constantes denúncias sobre a falta de pagamentos do governo do Amazonas. Sabemos, por exemplo, que o estado deve mais de 57 milhões de reais para a empresa Apvida, que é responsável pelo plano de saúde dos profissionais da educação do estado. Prefeito, tem calote também para a prefeitura de Manaus, do governo do estado? E eu posso até ser mais específica, estamos falando do passe estudantil, é isso, prefeito? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes e internautas que nos acompanham nesse momento. Nós temos um convênio que foi assinado em 2022 que trata sobre o passe livre estudantil, a gratuidade do transporte coletivo, né, para os estudantes da rede estadual e da rede municipal.
Naquela época nós tínhamos ali, a prefeitura arcava com toda a despesa da meia passagem, tanto do aluno do município quanto do estado. E naquele momento estávamos alinhados com o governo e foi proposto que a gente pudesse fazer essa parceria para que eu topei, eu disse, olha, eu posso pagar a meia passagem dos alunos do município, o governo complementa o restante da meia passagem dos estudantes do estado. E esse convênio foi feito, foi assinado, foi renovado por 2 anos e agora ele ainda não foi renovado. E nós estamos preocupados porque a prefeitura está bancando totalmente esse custo, e esse custo é muito alto. E, por exemplo, o governo não fez o repasse ainda de 2025, nenhuma parcela. Nós estamos estudando, montei hoje um grupo de trabalho liderado pelo chefe da Casa Civil, Marcos Rota, para começar a negociar com o governo. Caso não esse convênio não persista, infelizmente nós vamos ter muitos prejuízos para a classe estudantil dos alunos estaduais. Mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer e o governo, eu quero aqui anunciar que eu acredito que seja melhor eles negociarem direto com o Sinetran. Já tem autorização da prefeitura, eles fazem lá o repasse direto para o Sinetran dos valores, né, do passe livre estudantil estadual, e a prefeitura arca com 100% dos alunos municipais, sendo que além de pagar a metade do passe livre estudantil estadual, a prefeitura complementa. Na verdade, a prefeitura paga a metade e o governo vai complementar com a outra metade. E a prefeitura passa, então, aí a cumprir 100% com o passe livre estudantil municipal. Eu espero que o governo possa enviar uma proposta para o Sinetran para que os alunos da rede estadual não sejam prejudicados. Prefeito, é importante que a população, de um modo geral, e os alunos, né, entendam como é calculado esse valor aí da passagem, certo? É legal deixar claro para todos nós, não é isso, prefeito? O convênio, quando ele foi firmado, ele foi firmado em cima do custo da passagem, né? Na época era 9 e alguma coisa, agora diminuiu o custo, tá, acho que em 8,60, e é essa diferença que o governo está querendo implementar. A prefeitura não se opõe, mas só que o sindicato, o Sinetran, ele é remunerado pela tarifa, né? Tarifa cheia que a gente fala. Então, essa discussão que está tendo, eu até propus hoje para a nossa equipe que pudesse, se o governo poderia contribuir, por exemplo, com a isenção do ICMS no diesel, já seria um grande ganho, e aí diminuiria o custo da passagem, diminuiria o repasse do governo para o Sinetran e arcaria com parte dessa despesa do passe livre estudantil estadual. O passe livre municipal está mantido 100% pela prefeitura. Boa. E nesse momento também a prefeitura está arcando com 100% da passagem dos alunos do estado. Então o acordo foi para que cada um pagasse a metade. Infelizmente nós estamos com essa inadimplência momentânea. Eu espero que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Também. Vai, com certeza, vamos ser otimistas, né, prefeito? Prefeito, mudando de assunto, hoje teve mutirão no bairro e foi lá no Alvorada, prefeito. Como é que foi a ação? Conta pra gente. Isso mesmo, foi uma grande ação. Nós vamos retomar os mutirões nos bairros. Começamos hoje pela Alvorada. Próximo final de semana, a Alvorada completa 56 anos. Nós estamos entrando na Alvorada para fazer limpeza de igarapé, recuperar as pontes de madeiras que estão em estado não utilizável. Nós vamos fazer a iluminação pública, poda de árvore, limpeza pública, inclusive aproveitando aqui a audiência do programa de vocês, pedir para que os moradores da Alvorada 1, 2 e 3 possam colocar o lixo para a rua, para que a gente possa dar a destinação adequada para ele. Vamos fazer tapa-buraco, melhorar a infraestrutura, fazer sinalização viária, vertical, horizontal. Vamos aí estar com o Cine em Manaus, oferecendo também ali emprego, na verdade, oportunidade de emprego para as pessoas que precisam. É um trabalho que a prefeitura vai fazer em todos os bairros de Manaus, começando pela Alvorada, como eu falei, mas na quinta-feira nós já estaremos lá no bairro do Mutirão, na zona norte de Manaus, também
fazendo esse serviço. Perfeito, a expectativa é que vários bairros aí, tem mais ou menos um número aí, mas a maioria dos bairros serão atendidos por esse mutirão, não é isso? Essa é a ideia, a expectativa. É verdade, Carlão, nós só estamos começando o verão. Na verdade, sim, a gente estava com o sol hoje muito forte, mas rapidamente caiu uma chuva sim, também torrencial e isso atrapalha. Então, como está chegando o verão com mais intensidade, nós vamos entrar, eu acredito que em todos os bairros, nos próximos 120, 150 dias. Eu estou falando agora da Alvorada e do mutirão, mas na semana que vem nós estaremos na Colônia Tem Aleixo, estaremos também no bairro do Tancredo Neves, vamos para o Lírio do Vale. Esses são os 5 bairros primeiros que foram selecionados de acordo com as demandas que nós temos. O que nós queremos? Geralmente é a população que procura a prefeitura. Agora é a prefeitura que está procurando os bairros, né, a comunidade, para que a gente possa levar esse serviço. São 380 trabalhadores da prefeitura unidos nesse mutirão de limpeza e melhorias viárias nas ruas de Manaus. Prefeito, vamos falar de entrega agora, porque amanhã tem entrega, né? A feira do Nova Cidade. Mais uma feira que nós vamos entregar amanhã lá no Nova Cidade. Essa feira, inclusive, tem recursos também do governo do estado, compartilhado ainda lá de 2022, e amanhã nós vamos entregar a 25ª feira reformada, recuperada, com dignidade para os moradores da cidade de Manaus, principalmente lá do Nova Cidade. Temos também entregas no próximo dia 16, viu, Karine? Conta que é o viaduto, complexo viário Rei Pelé, lá na Bola do Produtor. Temos ali o primeiro túnel de Manaus, passando por baixo da Bola do Produtor. Uma coisa muito interessante, uma obra fantástica e magnífica que vai ajudar a resolver o problema do trânsito naquela área da cidade. Beleza. Muitíssimo obrigada, prefeito. Alguma outra declaração gostaria de aproveitar aqui no programa 18 horas? Olha, amanhã eu tenho reuniões com a minha equipe, nós estamos assim trabalhando diuturnamente, por exemplo, para finalizar os contratos e iniciar a licitação para a construção da Fundação Cidade do Autismo, o Hospital Municipal, o Aquário Municipal. Estamos trabalhando para entregar o maior número possível de moradias. Estamos trabalhando para entregar o Mirante Rosa Almeida lá no Encontro das Águas, a obra do Oscar Niemeyer. Temos agora os mutirões. Quando chegar aí o empréstimo, nós vamos fazer a recuperação asfáltica de todas as ruas nos bairros de Manaus. Então, temos muito trabalho aí a oferecer para a população e muitas entregas. Muito bem, bom trabalho, prefeito. Ótimo, exato. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 horas. Muito obrigado, boa noite, uma boa audiência. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. 6h49. 18 horas. Olha só, em Manaus, o Rio Negro encheu mais 2 centímetros e está em 28 metros e 51 centímetros. E no estado do Amazonas, a cheia segue causando prejuízos. A cidade de Anamã, no interior do estado, está com 70% do território alagado pela cheia dos Rios Solimões. Exato, Carlão. Quase 1.000 famílias, quase 2.000 famílias estão sendo afetadas. A informação é da Defesa Civil Municipal e foi dada hoje, tá? Anamã é um dos 28 municípios em situação de emergência por causa da cheia no estado. Olha só, o município de Peruri é a segunda cidade amazonense a atingir a cota de inundação severa com 20 metros e 70 centímetros. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira pelo Serviço Geológico do Brasil. As 9 calhas dos rios no estado devem permanecer em cheia até pelo menos o mês de junho. E de acordo com o último boletim da cheia aqui no estado do Amazonas, dos 62 municípios, 29 estão em situação de emergência, 28 em alerta, 3 em atenção e 2 em normalidade. Nessa terça-feira, hoje, o município de Tefé saiu da situação de alerta para a situação de emergência. Mix. A segurança pública no interior do Amazonas virou sinônimo de abandono. Mais uma área de fundamental importância para o estado reflete a falta de gestão do governo do Amazonas. É a cidade de Eirunepé, com mais de 30 mil habitantes, que tem apenas 3 policiais para atender a toda a população. A denúncia foi feita pelo vereador Rai, que cobrou providências do governador Wilson Lima. Olha, não é um caso isolado, não. O interior do Amazonas vem sofrendo com a falta de
efetivo de estrutura e principalmente de gestão. O governo promete, mas não entrega soluções concretas. Bom, a falta de ação repercutiu também hoje na Assembleia Legislativa. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esse assunto e volta a conversar ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Então, Nathalie, quais foram as críticas feitas pelos deputados e o que eles estão exigindo do governo Wilson Lima, Nathalie? Chega de promessas, né, Karime? Essa é que é a verdade. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, chega a ser lamentável que o município de Irunepé, a cidade mais antiga da Calha do Juruá, localizado no extremo oeste aqui do Amazonas, esteja sofrendo com tanto descaso por parte do governo da gestão de Wilson Lima. A população lá realmente, Karime, está vivendo amíguas. Na área da segurança, o cenário realmente é de calamidade. O quartel da Polícia Militar está literalmente entregue às ruínas. Como você já adiantou, Karime, lá o município hoje tem um pouco mais de 30 mil pessoas e somente 3 policiais fazem a segurança, ou seja, é um policial para dar conta de 10 mil pessoas. A situação por lá realmente é vexatória, porque o quartel onde esses profissionais trabalham, onde esses profissionais atuam, Karime, está entregue às baratas, às moscas. Tiveram profissionais que já contraíram dengue, malária, tudo dentro do quartel. Mas quem vai trazer pra gente essa denúncia é o vereador Rai, ele que é vereador do município de Irunepé e chamou a atenção do governador Wilson Lima. Vamos conferir. Quero fazer um apelo aqui pro senhor, governador. O senhor que teve voto em Irunepé. Inclusive, Rai, eu fui uma das pessoas que votei no senhor. Governador, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. O nosso povo está clamando. O nosso povo está pedindo segurança no nosso município. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, governador. O senhor não tem que levar pro lado político, não. Segurança pública é obrigação do Estado, é obrigação sua. Nós fomos aí solicitando do senhor. Os outros municípios aqui, circunvizinhos, são beneficiados, governador. E nós, o senhor tá com alguma coisa contra a gente aqui? E nós que trabalhamos pro senhor? Me diga aí, governador. Nós solicitamos aí da Secretaria de Segurança. Nós estamos precisando de policiais. Uma cidade de Irunepé de 30 e poucos mil habitantes. Você quer que eu puxe um quadro hoje, trabalhando aqui, de 3 pessoas, 3 policiais. Sinceramente, governador, eu estou muito decepcionado com o senhor. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não estou aqui atrás de mídia, atrás de nada, não. Estou aqui solicitando do senhor, apelando para o senhor que o senhor possa olhar esse preto tá para cair em cima dos nossos policiais. Tenha pelo menos sentimento, tenha pelo menos sensibilidade dentro do seu coração. Quantas vezes vocês vieram aqui depois da política? Nenhuma vez. Mas talvez ano que vem eu só venha, governador. Né? Vamos precisar de voto, né? 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí o desabafo do vereador Rai, lá do município de Irunepé. Mas quem também esteve por lá recentemente foi o deputado estadual delegado Péricles. Ele revelou, inclusive, que o Amazonas, Karime, deixou de receber verbas federais destinadas para o pagamento de diárias de policiais e que atuam ali em áreas primordiais aqui, como as áreas de fronteira, simplesmente porque o governo do Amazonas não entregou relatórios obrigatórios de prestação de contas. Meu Deus. A gente está falando de uma pasta que não dá para ser deixada de lado. A gente está falando de segurança. E aí o deputado disse que ele esteve lá recentemente acompanhando de perto a situação dos militares lá em Irunepé. Vamos conferir aí o que disse o deputado delegado Péricles. O secretário de Segurança simplesmente diz que está tudo ótimo na segurança pública do nosso estado. Os municípios, e não é essa situação de Irunepé algo isolado. Os municípios enfrentam simplesmente toda uma ausência do Estado em relação à segurança pública. O narcotráfico invadiu o estado do Amazonas. E a gente não vê um plano de segurança pública efetivo. Vê muita lambança do secretário de Segurança Pública. Mas isso aqui, ele nunca foi lá para conhecer esse quartel da Polícia Militar em Irunepé. Sei que ele está viajando muito. Diz que é para fazer campanha
horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do delegado Péricles, que inclusive agora promete levar para a justiça a convocação do secretário de Segurança Pública do Amazonas, que não apareceu na Assembleia Legislativa do Amazonas. E vamos seguir acompanhando mais esse caso, mais essa denúncia na Segurança Pública do Estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Nathalie Moraes. O governo que acumula casos. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, como hoje o 18 horas está completando 6 anos no ar, nossa equipe preparou uma reportagem com nossos queridos ouvintes e queridos colaboradores. Exato, Carlão. Tudo para agradecer a você pela audiência e confiança, claro, e principalmente nos comprometer em seguir com o nosso trabalho. Vamos acompanhar agora a reportagem de Kennethson Paz. Por trás do 18 horas que você ouve todo dia, tem uma equipe a mil para deixar você informado. Hoje, a gente abre o microfone para quem está nos bastidores, fazendo a notícia chegar com qualidade. Som limpo, trilha no ponto e nada fora do lugar. Esse é o trabalho do Luciano Matheus, editor de áudio do 18 horas. Ele corta o excesso, ajusta os detalhes e deixa a reportagem pronta para rodar. Fala aí, Luciano. Olá, gente. Eu sou o Luciano Matheus, editor de áudio do 18 horas. Meu trabalho é deixar cada matéria redondinha, tirar o ruído, escolher o BG certo, ajustar o tempo, tudo para que quem está ouvindo sinta a informação com clareza e impacto. Aqui, o detalhe faz toda a diferença. E quem organiza o roteiro, testa o som e garante que cada matéria entre no ar é o Rodrigo Soares, produtor do 18 horas. Ele faz a mágica acontecer todo dia e se a voz for familiar, é ele mesmo. Fala aí, Rodrigão. Oi, eu sou o Rodrigo Soares, produtor do 18 horas. Eu fico no bastidor cuidando de tudo para dar certo. Roteiro na mão, equipamento ajustado, áudio no ponto. Cada detalhe conta para esse jornal chegar redondo para quem tá ouvindo. Nosso motorista da Rádio Mix, Maurício Muniz, sempre na correria do dia a dia, saiu dos bastidores para mandar um alô pro 18 horas. Fala aí, Maurício. Oi, gente, eu sou o Maurício e gostaria de parabenizar toda a equipe do programa 18 horas pelo excelente trabalho que vem realizando diariamente. Como motorista da Rádio Mix, acompanho de perto o empenho, a dedicação e o profissionalismo de todos vocês. Saibam que vocês fazem a diferença. É uma honra poder contribuir, mesmo nos bastidores, para que esse conteúdo chegue ao ar com tanta competência. Vida longa aos 18 horas. Um grande abraço. O 18 horas também conta com parceiros que ajudam a analisar os principais assuntos do dia. Um deles é Amadeu Soares, especialista em segurança pública. Muito boa noite, Amadeu. Quero parabenizar pelo jornalismo isento, investigativo, atento aos fatos, né? Sempre colocando as questões aí sem medo de governo, de prefeitura, de qualquer outro órgão aí, fazendo um jornalismo de fato imparcial. Quero parabenizar, desejar a vocês muito sucesso nesse jornalismo coerente que vocês fazem. Outro nome que sempre está presente nas conversas aqui na Mix é o deputado estadual Wilker Barreto. Ele fala de saúde, educação, segurança e cobra resultados. Fala aí, Wilker Barreto. Boa noite, deputado. Olha, eu quero parabenizar o programa 18 horas na Mix. Um programa que, na minha opinião, hoje representa a voz do nosso Amazonas, em especial da nossa cidade. Porque através da coragem de 6 anos, muitas vozes fizeram valer pelas ondas da Rádio Mix. E eu quero parabenizar o deputado Wilker Barreto pela passagem desses 6 anos que foram muito importantes para o nosso Amazonas, tá? Forte abraço, parabéns. E quem faz o 18 horas ainda mais forte é você, ouvinte da 100.7. Reinaldo Matos, motorista de aplicativos, tá sempre ligado com a gente. Abraço para todos aí da rádio, aí o 18 horas, notícia, a rádio que é um sucesso. Todos aqui nós que somos motoristas de aplicativo já ligadinho na 100.7. O empresário Richardson Pego também mandou um salve pra Mix e disse que tá sempre na escuta. Meus parabéns para toda a equipe do 18 horas. É muito bom poder ouvir vocês todos os dias, um programa que me deixa sempre muito bem informado. E o administrador Carlos Júnior disse que usa o tempo de volta para casa para ficar bem informado aqui no 18 horas. Parabéns, Rádio Mix, parabéns 18 horas pelo excelente trabalho, os excelentes profissionais que nos mantêm sempre informados. Eu tô sempre na audiência, sempre na escuta, voltando ali do trabalho. Como ouvinte de vocês, como alguém que acompanha e admira o seu trabalho, queria deixar aí, parabéns. Valeu. Valeuzaço. Show de bola.
Muito sensacional, muito obrigada, gente. Aí, que bacana, né, Carlão? Agora, 7h01, vamos dar o último giro pelas ruas da cidade, Carlão. Vamos lá, André Meirelles. Trânsito. Fala, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, Zona Oeste aqui da capital amazonense, Avenida Brasil com a Coronel Teixeira no sentido Ponta Negra, trânsito carregado nesse trecho, Karime, Carlão. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, boa noite. Valeu, André, boa noite. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, 18 horas, completa 6 anos no ar e nesses 6 anos nunca fizemos média com o poder. Não nascemos para bajular governo nem para agradar gabinetes. Nascemos para servir ao povo com jornalismo sério, combativo e independente. Fomos nós, inclusive, que denunciamos em primeira mão a compra de ventiladores numa loja de vinhos. Um escândalo que teve repercussão internacional e resultou num processo criminal em que o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça. Fomos nós que mostramos diariamente o caos na saúde, na segurança, os esquemas de corrupção, o desvio do dinheiro público. Não atacamos pessoas, atacamos práticas. Não temos um lado político, temos o lado social. E o nosso lado é o da verdade, da justiça, da dona de casa, do trabalhador, da comunidade abandonada. Enfrentamos perseguições, ameaças, mas nunca recuamos e não vamos recuar, porque nossa missão é clara, é fiscalizar, denunciar e transformar. Estamos aqui por você. 6 anos depois, seguimos firmes e com ainda mais coragem, porque o 18 horas não é só um programa, é uma trincheira da verdade. E enquanto houver injustiça, estaremos no ar, sempre ao seu lado. Em nome de todos, do 18 horas, obrigado ao nosso público e à Rede Mix, que nos permitiu esse espaço. 18 horas. 7h03, Karime Leão. Boa noite, obrigada, gente. Valeu, até Valeu amanhã. que valeu, parabéns. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.